O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos no 16º domingo do tempo comum e a cada domingo aprendemos lições importantíssimas com Jesus, o nosso Salvador. E hoje, de modo especial, Jesus se revela para nós como aquele que tem compaixão das ovelhas sem pastor. Jesus que tem compaixão, Jesus que ama, Jesus que se doa. Mas, na primeira leitura, nós ouvimos o profeta Jeremias, e ele denuncia a infidelidade dos governantes. Eram maus pastores. Os governantes não se preocupavam com o bem do povo, se preocupavam apenas com o próprio bem e da sua família. Por isso Jeremias denuncia e alerta o povo para esta realidade. O povo vivia cansado, abatido, por conta da falta de respeito das autoridades. A voz do profeta faz nascer a esperança de novos pastores que lutem pelo povo. Então o profeta convida o povo a ter esperança, porque dias melhores virão. Aqueles governantes sairão do poder, outros virão para cumprir aquilo que tem que ser feito. Na segunda leitura, nós ouvimos a carta de Paulo aos Efésios. Paulo afirma que Jesus derrubou as barreiras que separavam as pessoas. Diz Paulo, ele, de fato, é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez a unidade. Jesus não veio para dividir, mas para unir, para congregar. Jesus não tem um grupinho privilegiado. Jesus é para todos, para todas. Ele veio anunciar a paz aos que estavam longe e aos que estavam próximo. No Evangelho segundo São Marcos, nós ouvimos que Jesus de Nazaré é o pastor prometido. Ele acolhe os discípulos e acolhe o povo.
Jesus é o pastor de seus discípulos, por quê? Depois de enviar os discípulos em missão, os discípulos vão, realizam a missão e voltam. E na volta da missão, os apóstolos se reúnem com Jesus e contam com alegria as maravilhas realizadas. Tudo o que puderam fazer e anunciar aos irmãos e às irmãs, voltam agradecidos, com o coração repleto de alegria, porque fizeram o que deviam fazer da melhor maneira possível. Jesus os escuta com atenção e mostra-lhes a necessidade de descansar um pouco. A tarefa foi árdua, difícil. Agora é o momento de descansar um pouco, refazer as energias, retomar a caminhada depois. Jesus é para os discípulos mestre e pastor. Ele ensina, por isso é mestre. Ele é pastor porque se preocupa com o bem dos seus discípulos. Ele quer que eles descansem um pouco, que refaçam as energias. Mas o povo não dava sossego, digamos assim, né? Jesus recomenda que eles saiam de onde estão ali e vão para um lugar mais tranquilo, mais calmo, para que lá possam descansar. Acontece que as pessoas ficam sabendo e chegam lá antes dos apóstolos chegarem, né? E o Evangelho é atento a um detalhe muito importante: Jesus não dá bronca no povo. Jesus não chama a atenção do povo. Jesus é pastor do povo sofredor. O povo cansado e oprimido busca em Jesus acolhida e proteção. Jesus viu a multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então Jesus não dá bronca, Jesus não expulsa ninguém, Jesus não chama atenção. Ele percebe ali um povo que necessitava de atenção e de carinho. E Jesus então é aquele pastor próximo das ovelhas. Jesus é o pastor do seu povo porque alimenta com a sua palavra e o fortalece com o evangelho da esperança. Então é o pastor dos seus discípulos e é o pastor da multidão desorientada também. Poderíamos nos perguntar: quem são os pastores de hoje? Pastores são todas as pessoas que realizam alguma missão na família, na escola, nas pastorais, na comunidade, na sociedade. Todos nós, missionários de Cristo, somos pastores, com gestos de misericórdia e compaixão, seguindo os passos de Jesus, o nosso bom pastor. E é importante que nós façamos nossa parte. Todos nós somos a imagem do Cristo bom pastor. Então é importante imitar os gestos de Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus. Ele é o nosso bom pastor e nos ensina também a pastorear, a cuidar, zelar pelo bem das pessoas. Poderíamos nos perguntar: quem são as ovelhas sem pastor? Às vezes, em algumas situações,
pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser os filhos, os alunos, os paroquianos, os cidadãos, ovelhas sem pastor. Quando a pessoa que deve ter o cuidado e ser o bom pastor não cuida e não faz sua missão, quem está perto sente-se como ovelha sem pastor. Por isso é sempre importante que cada um de nós procuremos fazer nossa parte, aquilo que compete a nós. Claro, ninguém de nós somos Jesus plenamente, não é? Nós somos discípulos, seguidores de Jesus, não somos perfeitos, temos falhas, mas é importante que na família haja ali a missão do bom pastor, o marido, a esposa, em relação aos filhos, né? Nas pastorais onde cada um atua, que cada um seja ali a imagem do Cristo bom pastor. Nas tarefas que se desempenham na sociedade, cada um seja ali o sinal do Cristo bom pastor. Cada um de nós fazendo nossa parte. O que significa para nós hoje ter compaixão? Jesus teve compaixão. E ter compaixão não é ter dó. Ah, coitadinho. Ah, coitadinha, que pena que eu tenho desta pessoa. Não, ter compaixão não é ter dó, não é ter pena. Ter compaixão é colocar-se no lugar do outro, no lugar da pessoa que está sofrendo, no lugar da pessoa que está desamparada, desassistida. A pessoa que não tem, às vezes, um ombro para chorar. A pessoa que não tenha uma mão que se estenda para ela. E nós vivemos num tempo onde as pessoas com mais naturalidade, digamos assim, se desesperem, ficam assustadas, inseguras, ficam com medo, né? E não é para menos, porque é um tempo de pandemia. Morreu alguém na família com Covid, tem um vizinho com Covid. Então, é um momento de angústia. E dependendo de cada pessoa, a angústia é mais forte ainda, mais insistente ainda. Então, esse é o momento de estender a mão, ajudar, ser solidários, confortar, consolar, estimular a pessoa a se levantar, seguir em frente. Isso é ter compaixão. Jeremias dizia: ai dos pastores que deixam o rebanho se perder. Não podemos deixar o rebanho se perder. Temos que dar o melhor de nós. A palavra de Jeremias é válida para todos os tempos e também para nós, pois é a palavra do próprio Deus. Não podemos deixar ninguém se perder. O próximo é nosso irmão, é nossa irmã. Tudo o que fizermos para o irmão, para o próximo, é para Jesus que estamos fazendo. Não podemos virar as costas para quem está desiludido, amargurado, faminto, desesperado. Não podemos virar as costas.
Senão não seremos, se assim fizermos, se virarmos as costas, não seremos sinais de Jesus para as pessoas. E a nossa missão nesse mundo é sermos sinais de Jesus para ajudar as pessoas a se levantarem e a seguir em frente, com fé, com coragem, com amor no coração, com esperança de dias melhores. Esta é a nossa missão, assim seremos a imagem do Cristo bom pastor.